UFPR, seminários do PPGQ da UFPR. Esse seminário, na verdade, tem um foco um pouquinho diferente, acredito, né, do que a maioria tem visto no programa, então espero que seja interessante e qualquer dúvida estou à disposição. Então, o título é Química Aplicada à Conservação de Bens Culturais. Eu sou a professora Isabel Spitz, podem me chamar de Isabel mesmo, e sou responsável pela Quimicarte Projetos Educacionais, uma empresa que atualmente está situada em Curitiba. Antes de tudo, eu não poderia falar sobre o meu trabalho, as pesquisas que eu desenvolvo, os alunos que eu oriento e tudo que eu busco fazer na empresa, sem agradecer as pessoas que passam, né, por esse caminho. Então, queria agradecer a professora doutora Isabel pelo convite, pela indicação, pela conversa, pela orientação. Professor Dr. Bruno, também pelo convite para eu ministrar esse seminário na disciplina, ao programa de pós-graduação em Química da UFPR, e as professoras e alunos da Quimicarte. Coloquei professoras porque são todas mulheres mesmo. Em relação aos apoiadores, nós temos vários atualmente, então gostaria de agradecer à BDF, ao LACOPRE, ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Patrimônio Cultural, ao Ateliê da Liege Zampol, ao Ateliê da Ive Silva, o Labor, o Muscap e o MAP. Depois eu falo um pouquinho mais disso. Então, para poder ministrar uma palestra, um seminário, num programa de pós-graduação de Química, eu preciso situar vocês na minha trajetória, porque hoje eu estou um pouquinho distante do mundo dos químicos, né? Eu estou nessa interface da química com arte. Então, eu gostaria de falar um pouco como foi essa trajetória, para fazer sentido o que eu vou apresentar aqui hoje. Então, hoje não vamos ver mecanismos de reações, não vamos ver fórmulas, não vamos ver essas coisas que eu também gosto, também utilizo, mas o foco aqui é outro, tá? Eu quero falar justamente dessa conexão da química com essa outra área. Então, só para explicar um pouquinho do meu caminho até aqui, eu me licenciei em Química na Universidade Federal Fluminense, como a professora Isabel informou, e fiz iniciação científica desde o início da faculdade, assim, acho que desde o final do terceiro semestre, na área de Química do Estado Sólido. Então, até aquele momento, eu não sabia que eu ia me direcionar para a licenciatura. Eu entrei no curso, e o curso tinha opção das titulações de licenciatura e bacharelado, de forma concomitante. Então, a princípio, eu estava mais conectada às disciplinas do bacharelado e, inclusive, fiz a iniciação científica, na qual eu fiquei por 4 anos. Porém, nesse meio do caminho, estudando Química do Estado Sólido, que eu muito me interesso, é o que eu acho que tenho maior especialização, eu fui conectada, assim, abraçada pela docência. Então, motivada pelo trabalho que eu estava desenvolvendo na iniciação científica, eu resolvi tentar a prova de monitoria na Universidade Federal Fluminense para a disciplina de Química Geral Experimental. Então, para quem aqui já é da Química, né, sabe que as disciplinas experimentais, principalmente as do início da faculdade, são bastante importantes, né, para motivar o aluno a continuar no curso, a ver a aplicação para aquilo que vai ser estudado. Então, era muito legal ver aqueles fenômenos, aquelas reações, isso sempre me encantou. Então, achei que ser monitora dessa disciplina poderia trazer conhecimentos interessantes para mim. Só que eu não imaginava que eu ia gostar de dar aula. E me descobri professora nesse processo. Então, como monitora de Química na faculdade, eu acabei me candidatando para ser monitora de Química em escolas privadas da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói, onde eu fiz a minha faculdade, e descobri que era isso que eu queria fazer. Então, em meados da faculdade, eu alternei do bacharelado para a licenciatura e me formei em 2011 com essa titulação. Não voltei para fazer o bacharelado e até hoje não me arrependo, mas acredito que quem faz as 2 titulações, né, abre um campo aí de atuação bastante interessante. Não foi o meu caso, eu foquei na licenciatura e a pós-graduação veio trazer os conhecimentos a mais que eu precisava
para seguir na minha carreira da forma que eu estou hoje. Então, não fiz o bacharelado, mas continuei na vida acadêmica. Bom, então essa foto à esquerda foi, acho que no segundo congresso da SBQ, né, da Sociedade Brasileira de Química, que eu fui. Naquele momento, eu ainda não sabia que eu ia ser professora, mas eu tenho uma lembrança muito boa desses momentos, desses eventos, porque cada vez que eu ia a um evento científico desses, eu via que eu estava no caminho certo. Então, apesar de todos os percalços da vida acadêmica, quando eu estava no congresso científico, parecia que vi uma motivação extra depois, né? E hoje eu sinto muita falta desses eventos presenciais, todos nós sentimos, mas naquele momento era possível e eu escolhi essa foto porque eu estou com o professor Zé Márcio, que foi a primeira pessoa que me convidou para trabalhar na faculdade, que foi quem me chamou para fazer iniciação científica, à esquerda, e do lado direito, com a blusa verde, é o professor Francisco Garrido, que é da UFRJ e se tornou depois meu orientador no doutorado. Tá ele aí na última foto também. Então, é um caminho longo aí até chegar no doutorado, até chegar à criação da Quimicart, e eu vou explicar isso melhor. Então, a foto do meio é a foto clássica, né, segurando um becker com uma solução com fenolftaleína. Ali não era propriamente uma titulação, então tudo bem, tá um rosinho um pouco forte, mas era somente para algo lúdico. Então, isso aí eu estava no mestrado da Química na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC. Na época eu era bolsista, então eu tinha isenção, né, do curso, e era bolsista da CAPES também, então pude desenvolver minha pesquisa. E nesse curso eu acabei me especializando na área de fisicoquímica, na parte de interfaces. Nessa última foto, o sorriso feliz é porque eu tinha acabado de defender a tese de doutorado, a defesa que durou acho que umas 5 horas. Então, após sobreviver a isso, essa é a minha foto feliz com o meu ex-orientador, eterno orientador, né? Orientador nunca deixa de ser, e minha mãe do meu lado. Então, agora que vocês conhecem um pouco de mim, apesar de morar em Curitiba, eu sou do Rio, sou do interior do Rio de Janeiro, eu sou de Nova Friburgo. Então, da minha história aí, vocês sabem esse pouquinho agora, acho que dá para caminhar. Bom, então, em relação à química aplicada à conservação de bens culturais, do que se trata? Quando um químico fala que trabalha com patrimônio, com arte, com bens culturais, normalmente as pessoas se espantam, de uma forma positiva até, né? O que química tem a ver com isso? E eu sempre achei isso bastante intrigante, porque para mim sempre foi evidente essa relação. Eu sempre quis entender do que os materiais que estavam nas obras de arte eram feitos, por exemplo. Até o início, até meados da faculdade, eu não tinha muito essa percepção. Isso ficou mais claro no final da faculdade, quando eu fiz minha monografia baseada em uma proposta de aula de química a partir do restauro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que acabava de ser restaurado. E naquele momento eu falei assim, bom, eu gosto disso, é isso que eu quero entender do que os materiais são feitos, eu quero entender como o químico pode contribuir para que não haja essa deterioração a tantas coisas que nós presenciamos no dia a dia, ao ir a um museu, uma biblioteca. Será que não tem nada de química aí que eu possa estudar? Então, vou falar um pouquinho de como a química se relaciona com esse universo, para que outras pessoas que não são da área possam se interessar. Para isso, eu vou precisar recorrer a algumas definições. Então, algumas definições que são importantes. O que é patrimônio cultural, que são bens culturais, o que é conservação, o que são as ciências da conservação e o que é arqueometria. Escolhi, né, a imagem mais óbvia que eu poderia escolher do Rio de Janeiro, que é a imagem da escultura, né, que é a estátua do Cristo Redentor, para ilustrar sobre patrimônio cultural. Então, a estátua, né, as pessoas se referem dessa forma, é uma escultura feita em pedra-sabão, material pétreo, bastante macio e, de certa forma, moldável, apesar de ser um material pétreo, poroso, que se localiza no Morro do Corcovado, fica num ambiente bastante alto, úmido, próximo ao mar,
apesar de estar no meio da Floresta da Tijuca, a Floresta da Tijuca está no meio da cidade do Rio de Janeiro, vocês conseguem ver o mar ali em frente, então é uma área que sofre influência de tudo que vocês podem imaginar, né? Correntes atmosféricas, salinidade, a própria umidade da floresta. Então, é um macro e um microclima muito complicado para essa escultura estar lá. Mas ela está lá, já passou por alguns restauros, e eu resolvi trazer para falar um pouco disso. Então, ela se localiza no Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, como eu disse. É considerado pela Unesco como parte da paisagem do Rio, incluída na lista de patrimônios da humanidade. Essa imagem é do acervo do IPHAN. Outra definição importante também seria o que é patrimônio cultural e os bens culturais. Então, eu vou falar a definição, tá? Eu não vou ficar lendo todos os slides, mas é porque essa parte inicial requer algumas definições que quem não é de química provavelmente não se deparou ainda, a menos que se interesse por esse assunto de uma forma particular. Então, como o conceito o que é patrimônio cultural, o que é bem cultural muda ao longo dos anos, e existem várias cartas patrimoniais e vários conceitos, eu vou simplificar trazendo para a atualidade e falar do Brasil, né? Porque senão ia ser uma palestra toda sobre patrimônio cultural e não é o foco da minha área de formação. Então, utilizando aqui para o que vamos comentar, no Brasil, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, baseado nessa definição, eu destaquei aí a questão do bem de natureza material e imaterial. Então, é importante destacar que o que eu atuo, né, com o que eu trabalho, são os bens materiais, né? Então, eu vou falar de materialidade do objeto, eu vou falar de composição química, eu vou falar de processos de degradação. Então, eu estou falando da parte material, tá? Então, só para explicar o foco da discussão. Então, bem cultural, de acordo com o decreto que regulamenta o Estatuto de Museus e a Lei de Criação do Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, define todos os bens culturais e naturais que se transformam em testemunhos materiais e imateriais da trajetória do homem sobre seu território. É como se, para ser bem cultural, a gente precisasse considerar que que aquele objeto faz parte da história daquele povo. E isso tem uma importância e não pode ser perdido, precisa ser conservado. E dentro também dessa definição, cabe lembrar que os bens culturais eles podem ser musealizados ou não. Então, nem todo bem cultural está no museu, né? Então, vale lembrar isso. Mas, de forma geral, bem cultural pode ser definido dessa forma. E o que seria conservação, né? O título do seminário fala de conservação. O que é conservação, restauração, preservação? O foco aqui vai ser conservação. E a conservação, ela tem como objetivo garantir o estado de um objeto contra toda forma de alteração, a fim de mantê-lo o mais intacto possível para gerações futuras. Podemos utilizar um exemplo na nossa própria casa. Não precisa ser um bem cultural, mas você pode falar de um objeto de cunho afetivo. Como nós conservamos alguns documentos? Como nós conservamos fotografias? Como nós conservamos materiais pétreos, minerais de forma geral, né? Então, conservar é tomar medidas para que o dano não aconteça ou para evitar que um processo natural que pode trazer um dano aconteça da forma mais lenta possível, tá? E agora, começando aos exemplos, né? As imagens que eu vou mostrar aqui são de pessoas que fizeram meu curso, que são conservadores, restauradores de bens culturais,
e cederam essas imagens, ou minhas mesmo do curso, então por isso que não tem nenhuma referência específica, é material próprio mesmo. Em relação às referências, eu já adianto que eu não coloquei no último slide, eu vou disponibilizar um arquivo com uma lista de referências, com alguns links para baixar PDF. Eu posso encaminhar para o professor Bruno e a professora Isabel e disponibilizarem para vocês, se possível. Então, o exemplo que eu vou utilizar aqui são dois bem parecidos, né? Do lado direito, nós temos a remoção de uma fita gomada. Deixa eu ver se eu consigo colocar o apontador a laser aqui, só um minutinho. Pronto. Essa fita aqui são aquelas fitas que contém muita goma, que fica aderido no papel e quando a gente tenta tirar fica aquela colinha, né? Quimicamente não está bonito o que eu falei, mas na prática é isso. É quando a gente tenta remover uma fita e fica a goma. Então, isso é um problema? Isso é um super problema na conservação. Muitos documentos, obras de arte, principalmente obras de arte, que tem como suporte o papel, ou seja, a pintura foi feita em cima de um papel, né? Ou então você tem uma gravura, algo assim. Muitas pessoas, proprietários, né, privados, achando que estão fazendo um bem e auxiliando a conservação do objeto de alguma forma, quando há algum rasgo, por exemplo, coloca uma fita. Quem nunca colocou uma fita num documento, né? Seja um durex, uma fita crepe, enfim. E acontece que muitas vezes essa remoção é necessária, porque no entorno, né, da fita começa a haver um escurecimento da região, pode haver acúmulo de fungo, então começam a aparecer pontos de oxidação e pontos que são característicos de presença de fungos, e isso pode fazer também com que aumente a acidez local desse papel. E acidez no papel, a gente fala em química acidez em vários sentidos, né? Acidez é um conceito muito amplo e existem muitas teorias. Mas na prática, o que isso significa para o papel? O papel fica escuro e quebradiço. O papel ele vai perdendo suas propriedades mecânicas, né? Então, conforme você utiliza esse tipo de material que é incompatível com o pH que o papel deveria se manter, começa a haver esses pontos de oxidação e acidez, e também a proliferação de fungos. E você precisa remover essa fita, porque senão vai criar um ambiente aqui favorável para todas essas patologias que eu comentei. Só que para remover a fita, você não pode danificar a obra, né? Então, uma coisa muito importante na conservação e também no restauro, o restauro é quando a gente realmente precisa mexer nessa obra, precisa intervir nessa obra para resolver problemas que a conservação não pôde, né, retardar ou adiar, então às vezes é preciso fazer uma restauração. Então, na conservação, você precisa fazer alguns procedimentos mecânicos, então normalmente utilização de pincéis bem macios, utilização de trinchas, então outras ferramentas para tentar fazer uma remoção mecânica. Só que nesse caso, somente a remoção mecânica pode deixar o material aqui residual. E esse material residual vai continuar reagindo, vai ficar inadequado. Então, o que foi o material que foi aplicado aqui na foto à direita e na foto da esquerda é o mesmo. É um gel que eu produzi com os alunos em aula, à base de Carbopol, que é um tipo de espessante, que facilmente pôde remover essas fitas sem que restasse nenhum resíduo aqui. Pelo menos não visualmente. Uma análise química poderia dar um detalhamento maior do que possa ter ficado, mas a princípio, não, até com um microscópio óptico mais simples, nós não vimos nenhuma alteração. Então, usamos uma substância à base d'água, o que é muito interessante. Mesmo sendo um papel, nós conseguimos utilizar o material à base d'água para remover essa fita, contribuindo para a conservação desse objeto.
Nesse lado aqui, na esquerda, também foi esse gel produzido em aula, só que uma das minhas alunas, a Zínia Carvalho, ela trabalha na supervisão de conservação do acervo do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, e ela aplicou isso numa planta, que é de papel, também para remover. Nesse caso era durex. E normalmente quando você tenta remover durex, você ainda perde, né, o suporte, papel, e perde a informação que possa estar sobre esse papel. Então, esses seriam alguns exemplos de conservação e química. Um outro aspecto importante da química diz respeito aos exames visuais organolépticos. Você, poxa, Isabel, mas a gente não está falando de análise química aqui ainda? Não, a gente está falando ainda daquela questão visual, ver o estado de degradação da obra, ver se tem fissura, ver se tem perda de material, ver se há proliferação de fungos. Tudo isso nós fazemos sim também, com equipamentos mais sofisticados. Vamos falar de arqueometria mais à frente. Mas uma ferramenta que eu sempre demonstro para os alunos e que tem baixo custo e pode ser utilizado por qualquer pessoa são os equipamentos portáteis. Então, esse microscópio portátil aqui, ele custa em torno de 60, ou faixa de 60 a 80 reais. Ele pode ser acoplado ao celular e ele faz fotografias e vídeos em tempo real da sua imagem. Então, se você tem aqui uma fotografia, se você tem uma pintura, você consegue mapear isso utilizando a lente do seu próprio celular acoplado ao microscópio. Esse é um microscópio que não se conecta via cabo USB. Esse é um que realmente você coloca no celular como se fosse um clipe. Você acopla no celular e tira a foto. Existe um outro que eu uso nas aulas também, eu separei a imagem, mas está na aba aqui do Facebook, daqui a pouco eu abro, que é um microscópio portátil que é conectado via cabo USB. E ele é interessante porque ele não é fixo dessa forma. Você consegue caminhar pela obra, é como se fosse uma sonda, né? É algo que você consegue mapear, andar, pode ser uma superfície um pouco mais tridimensional, porque aqui o papel é mais simples da gente enxergar, é bidimensional. Mas quando a gente vai falar de uma escultura, por exemplo, é mais delicado para olharmos no microscópio. Então, esse microscópio portátil ao qual eu estou me referindo, que é com entrada USB, ele consegue caminhar em todas essas curvas, todos esses caminhos, e é possível ter um diagnóstico de conservação da obra muito mais preciso. Inclusive, esse aqui que está sendo utilizado nessa obra, uma gravura, ele vem com uma lâmpada ultravioleta, que não é de alta potência, mas é o suficiente para evidenciar áreas, por exemplo, de degradação de documentos que possuem tinta ferrogálica. A tinta ferrogálica é uma tinta que era utilizada nos manuscritos e era uma tinta à base de ferro, sulfato de ferro propriamente dito. Então, essa tinta, com o tempo, ela causa modificações no papel pelo excesso de íons ferro 2 e elas aceleram o processo de oxidação da celulose. Então, normalmente, o escrever, né, com essa tinta, você vê um caminho da grafia, mas você não consegue prever aonde vai acontecer o dano. Quando você utiliza a luz ultravioleta, você consegue ver como se fosse uma sombra no entorno da letra, no entorno de onde está a tinta, e consegue ver para onde ela está migrando, ou seja, quando ela começou a reagir com o papel. Então, é como se a tinta ela fosse aplicada no papel, com o tempo ela começa a migrar para as laterais, de onde ela foi aplicada, e para o verso. Isso faz com que o papel fique corroído, com buracos, com perdas, inclusive de informações. Tá? Então, é um sistema bastante complexo, esse da tinta ferrogálica, mas o que eu quero dizer com isso é que uma lâmpada ultravioleta de baixa potência consegue evidenciar, principalmente com a utilização do microscópio portátil, essas áreas de dano. Então, uma aplicação que nós temos também, em termos de conservação e química, é quando referimos ao estudo das fotografias. Então, as fotografias,
existem das mais diversas formas. Então, nem sempre o suporte é papel, por exemplo, né? A gente tem vidro, a gente tem papel, a gente tem diversos materiais para revelação. Isso implica em diferentes materiais que vão ser utilizados na conservação. Então, por exemplo, fotografias que são feitas à base de gelatina, a gente não pode conservar em papel alcalino, que normalmente é um papel que é utilizado na conservação. Um papel com reserva alcalina, um papel com pH em torno de 8, mais ou menos, é o papel que é utilizado nas reservas técnicas dos museus, por exemplo. Mas quando a gente está falando de albumina e outros compostos orgânicos, eles não interagem bem com esse papel. Então, a gente precisa conhecer a fotografia, saber de que material ela é feito, saber o quanto ela está degradada ou não, para saber em que material vocês vão acondicionar. Então, acondicionar seria isso, usar, por exemplo, uma embalagem apropriada, desenhada, desenvolvida, com materiais compatíveis para que você possa conservar essa fotografia. Então, essa é uma das aplicações também. Então, o estudo das fotografias, poder preservar as fotografias, tanto as de cunho pessoal quanto os bens culturais, é um papel da química também. Como eu falei do papel, então, o papel não está presente só em uns tipos de fotografia, o papel está presente em diversos tipos de arte. Então, a gente pode falar aqui de aquarela, guache, entre outros. Então, no caso da conservação do papel, a química entra tanto no estudo da composição do papel, que varia muito ao longo da história, né? O papel, por um tempo, ele foi somente feito a partir de tecidos, restos de tecidos, depois de tecidos com outras fibras, até chegar na fibra de madeira que a gente utiliza hoje, passando por papéis que contêm lignina, papéis que não contêm lignina, papéis com reserva alcalina e etc e tal. Então, o estudo da composição do papel vai englobar vários conceitos de química aí. Então, é interessante dizer que a orgânica e a inorgânica são indissociáveis. Acho que quem está na química sabe disso. Mas, às vezes, nós temos nossas preferências, né? Eu não vou contar aqui que a minha é a inorgânica porque pega mal. Mas elas caminham juntas. Então, não tem como estudar o processo de degradação do papel sem estudar a celulose. Não tem como estudar isso sem pensar em pH. E não tem como estudar isso sem pensar na composição do papel, que pode conter íons que aumentam a acidez intrínseca do papel. Não podemos deixar de estudar os poluentes ambientais que aceleram a acidificação dos materiais. E por aí vai. Então, eu poderia trazer aqui tópicos de química, né, bastante técnicos e detalhados sobre cada uma dessas coisas. Mas como é uma primeira palestra e eu quero falar de química aplicada a bens culturais, entendam, dá para falar muita coisa de química em cada item desse, tá? Então, não tem como não falar de fisicoquímica aqui, orgânica, analítica, não, são todas as químicas juntas e misturadas. E junto também com a bioquímica e junto com a biologia e tudo mais. Aproveitando o gancho, falo então das ciências da conservação. Deixa eu só olhar o horário para não me exceder. As ciências da conservação. Esse é um termo um pouco mais recente. Algumas pessoas ainda não se referem dessa forma, mas eu já me considero, né, como cientista da conservação, eu prefiro ver dessa forma. Então, me formei, né, meu doutorado em química, específica em química inorgânica, química de materiais, mas eu acho que, no fundo, eu sou uma cientista da conservação. Então, quais são as ciências da conservação? A química, a física, a arqueologia, a museologia, junto com a química e com a física. Então, as ciências da conservação vão conectar todas as áreas que cuidam da conservação. Então, antes, nós pensávamos, né, ou algumas pessoas pensavam, que quem trabalha com conservação é quem trabalha em museu. E veja, museu também dito de uma forma bastante pejorativa, né? Ah, tal coisa é antiga, é lá do museu.
Nossa, tem tanta coisa maravilhosa no museu. Eu, pelo menos, amo museus e sinto muita falta de andar por eles. E não são só os museus que cuidam da conservação. Também os museus, né? Como eu disse, tem os bens que são musealizados, mas outros não. Então, os profissionais que cuidam da conservação são vários. E o químico, olha que alegria, é parte disso tudo. Então, felizmente, nós químicos temos um papel bastante específico, que é tratar da composição dos materiais, do estudo dos processos de degradação desses materiais, do desenvolvimento de novas substâncias para auxiliar na conservação e a análise também da autenticidade dos objetos. Tudo isso aí está dentro das ciências da conservação e os químicos podem atuar em todas essas áreas. Aproveito também o gancho falando das ciências do patrimônio, etc., para falar de arqueometria. Arqueometria é um termo que não é de agora, já tem algumas décadas, mas recentemente ele deixou de ter o sentido de análise de materiais arqueológicos. Hoje nós utilizamos o termo arqueometria se estendendo à análise científica de bens culturais. Então, como o nome diz, né, metria, então a gente determina coisas quantitativamente, inclusive, mas, de forma geral, a gente define como análise científica de bens culturais. E aí vem um desafio enorme para nós químicos, que é o desenvolvimento e aplicação de todas aquelas técnicas que a gente estuda ao longo da vida acadêmica de uma forma portátil, né? Normalmente os equipamentos portáteis não são baratos ou às vezes não são viáveis de alguma forma. E quando a gente está falando, por exemplo, de um objeto musealizado, nem sempre nós podemos tirar aquele objeto do local onde ele está para fazer a análise. Nós não podemos, muitas vezes, coletar a amostra. Então, tudo que a gente faz de forma rotineira, né? Eu fiz doutorado em síntese de materiais. Nossa, eu produzia, sei lá, 5, 10 gramas do meu material e podia analisar de todas as formas possíveis, né? Não é o que acontece aqui. Então, o químico que trabalha na arqueometria, ele tem um outro desafio. Além de propor as melhores técnicas de análise para os bens culturais, interpretar esses dados, claro que em parceria com outros químicos e físicos, porque eu acho difícil um químico que domine todas as técnicas, mas principalmente pensar na questão da questão portátil, de ser ou não portátil, e do método ser invasivo ou não, se precisa coletar amostra ou não. Isso é algo brutal, assim. Eu senti esse impacto, né, quando eu saí do doutorado e comecei a atuar mais nessas parcerias com museus, etc., eu vi que é muito diferente do que a gente faz no dia a dia. Então, se alguém assistir essa palestra e se interessar pela área, saiba que tudo que vocês aprenderam em química vai ter muita utilidade. Só que a gente precisa olhar com mais carinho para os bens culturais. A gente não pode coletar amostra assim, sem critério. Tem que saber se aquela obra suporta determinada técnica, se a gente consegue apoiar numa bancada ou não. Então, tem toda até uma logística mesmo, bastante importante a ser discutida. Então, a arqueometria, ela engloba técnicas físico-químicas, caracterização de materiais. Então, coloquei só alguns exemplos aqui: difração, melhor, difratometria de raio-x, fluorescência de raio-x, microscopia Raman, espectroscopia na região do infravermelho, ressonância magnética nuclear, dentre outras, e são muitas. Eu, particularmente, me identifico melhor com a difração, com a fluorescência e com o infravermelho. Bom, em relação à fluorescência de raio-x, adianto a vocês que esse equipamento aqui é um equipamento desses. Ele é portátil, então ele identifica de forma elementar, né, como a fluorescência faz. Então, por exemplo, se você quer identificar um pigmento, você consegue direcionar o equipamento para o objeto. Na tela já aparece quais elementos químicos são, dependendo do modelo que foi adquirido. Então, alguns modelos já dão uma lista mesmo dos elementos químicos, inclusive com a parte quantitativa.
Aí tem a discussão se é semi-quantitativa, quantitativa. Não vou entrar nessa discussão aqui, porque eu nem sou especialista em química analítica. Mas, digamos que a gente consegue saber, por exemplo, se a gente tem um objeto de bronze, nós conseguimos saber o teor de cobre que tem naquele bronze. Nós conseguimos saber se uma determinada prata é prata de lei ou não. A gente consegue saber se aquele ouro pode ou não ter sofrido uma falsificação. Então, isso tudo pela análise quantitativa e qualitativa na fluorescência de raio-x. Porém, como nós sabemos, a fluorescência é elementar. E quando nós vamos falar de compostos orgânicos, a coisa muda de figura. Então, precisamos recorrer às espectroscopias. Então, para analisar vernizes, resinas, entre outros materiais, nós utilizamos bastante as técnicas moleculares. Então, eu enumerei aqui alguns materiais que estão presentes em bens culturais, não estão todos aí. Faltou, por exemplo, madeira, enfim, mas tem vários. Ceras, resinas, tintas, metais, gesso, areia, mármore. Mármore podem substituir por materiais pétreos de forma geral. Papel, cristais, tecidos, por aí vai. Olha quanta coisa o químico pode estudar. Uma área que me interessa muito é a parte de pigmentos. Então, nos meus cursos eu tento sempre falar das técnicas pictóricas, da química dos pigmentos, da nanotecnologia aplicada no desenvolvimento de novos pigmentos. Então, olha quanta coisa. Nós temos o estudo dos materiais, o estudo o desenvolvimento de substâncias para contribuir na conservação, como também podemos utilizar a nanotecnologia para desenvolver materiais com propriedades mais interessantes. Então, a química, inclusive, pode melhorar pigmentos. Então, a arte se utiliza bastante dessa pesquisa, né, de química em relação à nanotecnologia também. Para quem se interessa mais pela orgânica, um aspecto muito importante é o estudo sobre os solventes e os compostos feitos com esses solventes, porque a toxicidade dos solventes utilizados em restauro, aí já não em conservação, já indo mesmo para o mundo do restauro, é bastante elevada. Tá? Muitas das minhas palestras, dos meus cursos, a parte inicial eu acabo sempre falando de segurança em laboratório, ou melhor, segurança em ateliê. Infelizmente, na maioria dos cursos de graduação, não posso dizer todos, que são da área, né, de artes e temas relacionados, não há uma aula específica, uma matéria específica que fale sobre a manipulação desses solventes, estocagem, transporte. Então, pessoas que não são químicas precisam utilizar esses produtos químicos e não sabem, às vezes, como descartar, não sabe o que pode ser guardado com o que em determinada prateleira, se pode colocar no recipiente de vidro, de plástico. Então, o estudo dos solventes não é só sobre a composição, mas também dos riscos da manipulação. Então, esse é um aspecto bastante importante, tem a ver com a saúde do conservador-restaurador e muito a ver também com química ambiental. O estudo dos vernizes é bastante importante, tanto para quem trabalha com conservação de materiais que têm madeira, materiais que são obras que são pinturas a óleo, por exemplo. Então, sobre vernizes, a gente consegue estudar a oxidação dos compostos orgânicos, como esse verniz, com o tempo, ele vai craquelando, quebrando, e por que isso acontece, de que forma o verniz é escolhido para que ele tenha compatibilidade com aquela tinta que foi utilizada, as resinas da mesma forma. Então, essa parte orgânica é bastante ampla e tem bastante campo de atuação para o químico. Sobre arqueometria, vou usar um exemplo final, acho que o professor Bruno falou que eram 40 minutos, eu estou com medo de ter passado da hora. Então, o estudo final que eu queria apresentar, essa foi uma monografia orientada por mim e pelo professor José Márcio, que apareceu naquela minha primeira foto, foi meu primeiro orientador da faculdade. Nós orientamos, em 2019, o aluno Lucas de Souza Lima, na Universidade Federal Fluminense. Eu já estava morando em Curitiba, então foi aquela
Não era tempo de pandemia, mas já era uma orientação meio que de forma online. E quando eu ia em Niterói, né, eu encontrava. Foi uma parceria com o Museu Paranaense, aqui em Curitiba. É uma parte de um estudo maior, então o Museu Paranaense já desenvolve pesquisas com outras universidades acerca da paleta de cores da Iria Correia, artista paranaense. Então, naquele momento, nós fizemos esse estudo, é um recorte aí dentro de todos os estudos que são feitos sobre a paleta de cores que a Iria Correia utilizou. Então, só contextualizando um pouquinho, essa monografia está acessível para download no meu ResearchGate. Como eu disse, eu vou mandar uma listinha de referências para o professor Bruno, então vocês conseguem acessar tudo isso que eu estou falando. Texto sobre tinta ferrogálica, texto sobre arqueometria, eu vou fazer um combo legal e enviar para vocês, mas essa monografia pode ser lida lá também. Isabel? Oi? Desculpa te interromper, não se atente ao tempo, tá? Tinha falado de 45 minutos, 1 hora, mas o tema é super interessante, tá tão legal, toca o arco. Não, é que eu não quero ninguém dormindo. Imagina, acho que tá todo mundo colado na tela e na sua apresentação, tá muito legal, fique à vontade. Obrigada, ficou mais tranquilo agora. Então, esse tema foi Química Aplicada à Arte e o estudo sobre a paleta de cores da Iria Correia. Então, qual foi o objetivo do Lucas, né, meu aluno? Agora já bacharel em Química. O museu tinha algumas dúvidas a respeito da composição das tintas que estavam nessa paleta. E não falamos de paleta de cores de um modo não literal, é no modo literal. Eles têm mesmo a paleta de tintas em porcelana com as tintas que a Iria Correia utilizava. Então, a dúvida seria, será que essas tintas realmente eram da Iria? Se tem alguma referência, algum pigmento que seria ou não característico do período em que ela produziu as obras? Então, são muitas perguntas. É um estudo que não se finalizou, né? Outras universidades estão tocando o barco, mas a gente conseguiu estudar um pouquinho sobre o pigmento branco, que era uma dúvida importante nesse trabalho. Então, bom, qual o problema do pigmento branco? Existem vários brancos ao longo da história da arte, né? Um dos principais é o branco de chumbo, que seria bastante característico do período que a Iria Correia viveu. E existe um outro, tem vários, branco de zinco, branco de chumbo, mas existe um outro que é o branco de titânio, que ele é mais comum do início do século XX para cá. Só que, além dele ser do século XX, o branco de titânio, ele tem as duas formas principais do branco, né, do dióxido de titânio. Então, tem o modo rutilo e o modo anatase. E cada uma dessas fases cristalinas foram produzidas em uma determinada época. Então, por exemplo, a gente já consegue pegar algumas falsificações se a pessoa que usou a tinta numa obra não se atentou que primeiro se teve anatase e depois rutilo. Então, dependendo, ela está vendendo uma obra de 1930, sei lá, 2, e ainda não tinha forma rutilo comercialmente. Então, essa mudança aí do branco de chumbo para essa nova fase, que é o branco de titânio, é um marco bastante interessante em termos de falsificação. Então, qual era a dúvida do museu? Se poderia haver branco de titânio nessa composição. E, enfim, usamos a paleta da Iria e, de novo, esbarramos naquela questão, né, do material de análise ser portátil ou não. Felizmente, o Museu Paranaense tinha acabado de adquirir um aparelho de espectroscopia do infravermelho que era portátil, eles adquiriram para trabalhos em campo, de arqueologia, principalmente. E naquela semana que eu ia começar as pesquisas, o profissional da Bruker estava dando treinamento lá. Então, foi ótimo. Eu fiz o treinamento, fiz as análises, né, da parte de infravermelho, enviei as amostras para Niterói, no estado do Rio de Janeiro, para que o Lucas continuasse as análises lá na Federal Fluminense. Ele fez a difração de raio-x também na Federal Fluminense. Então, assim, foi um trabalho de várias mãos, realmente. Então, felizmente, a gente teve acesso ao equipamento portátil. Então, pôde fazer análise no museu.
Porque qual seria o problema aqui? Eu saí do museu com aquela paleta. Eu não poderia garantir a integridade daquele objeto tão importante se não houvesse esse equipamento portátil. Então, foi muito simples. A gente tinha um notebook, a fonte, o equipamento e a amostra. Depois guarda tudo e bota numa caixinha. Muito tranquilo. Esse foi um caso, tá? Só que as imagens que eu estou trazendo aqui para vocês não é do infravermelho. O infravermelho foi para os estudos prévios, para a gente entender um pouco do aglutinante, né? Que tinta é feita de pigmento mais aglutinante, mais alguns outros aditivos, mas basicamente isso. Então, o aglutinante, como eram pinturas a óleo que ela fazia, em grande parte das vezes, nós queríamos determinar se o óleo que foi utilizado também era condizente com o período que a Iria produziu suas obras. Então, nós fizemos análise de infravermelho para determinação do aglutinante utilizado na tinta. Foi constatado que era óleo de linhaça, o que era bastante plausível. Isso não atesta se a obra é verdadeira ou não, mas já diminui a possibilidade de não ser. A obra, no caso, né? A paleta. Bom, então o museu quer entender primeiro a paleta para entender também as obras. Em relação às imagens que estão aqui representadas, essa é uma parte bastante técnica, e quem tiver mais interesse sobre os dados da pesquisa, quiser discutir a parte de difração de raio-x, eu vou deixar meu contato, então fiquem à vontade para me perguntar bastante depois. Agora também, mas enfim, acho que se quiserem mesmo entender como foi feito, tudo, podem falar comigo depois, porque nem todo mundo, acredito, seja da área de estado sólido. Mas espero que não seja, né? Se todo mundo fizesse a mesma coisa, ia ser complicado, mas enfim. Então, aqui nós fizemos uma análise para saber que pigmento branco era esse. Só que a paleta não tinha assim, azul, vermelho, branco, paleta de tinta de um artista. Eram vários tons feitos a partir de várias cores. Então, qual foi minha suspeita? Eu falei, bom, a gente tem aqui uma cor que parecia um rosa claro, muito claro. Eu falei, isso deve ter muito branco. Então, vamos começar por esse. Foi meio intuitivo, meio técnico. E não deu outra. Por aquele pigmento rosa bem clarinho, nós conseguimos quantidade de material suficiente para fazer análise de difração de raio-x. E aí vem um ponto. Isabel, mas difração de raio-x é invasivo, você precisou coletar a amostra. Sim, senhores, coletei. Por quê? Nessa paleta, já estava ocorrendo um desprendimento de material. Então, algumas áreas já estavam soltas, eu conseguia tirar com a pinça, mas áreas muito pequenas, claro, né? Eu não posso nunca comprometer a integridade do objeto, mas era possível utilizar uma pinça. Eu usei uma pinça de precisão e coletei o material necessário. Em termos práticos, quando esse material foi para a Federal Fluminense, o professor José Márcio, né, que foi meu orientador desde o início da faculdade, praticamente co-orientador no doutorado, e foi orientador do Lucas, ele quase me esganou. Ele falou, Isabel, olha a quantidade de material que você mandou, não tem nada aqui. Eu falei, tem, vai dar certo, eu só posso mandar isso, é isso que tem que ser. Conclusão, uma análise de difração de raio-x que boa já levaria 5 horas, por exemplo, ele levou em torno de 8, 9 horas, somente com uma amostra. Por quê? O passo precisava ser muito lento para conseguir fazer a aquisição das informações com tão pouquinho material. E deu certo. O padrão de difração deu exatamente do branco de chumbo, de acordo com os dados da literatura. Então, aqui tem um número da ficha catalográfica que foi consultada. Aqui a comparação do padrão experimental e o da literatura, para cada plano, né, cristalográfico. E depois, com esses dados, foi gerada a imagem no programa Vesta, né, só de uma forma ilustrar mesmo o composto que estava sendo obtido. Então, o branco de chumbo que vem no potinho com o símbolo PW1, então, essa simbologia aí é Pigment White 1, né? Então, todo pigmento começa com P. A segunda letra sempre tem a ver com a cor. Então, tem PY, né?
quando é yellow, amarelo, e por aí vai. Então, esse é PW, e é o número 1. Pronto, fez análise, resolvido, branco de chumbo. Isso significa que a paleta seja da Iria? Não, é um longo caminho a se percorrer, mas já tirou a pulga atrás da orelha de que poderia ter branco de titânio, que não seria condizente com a época dela. Então, foi uma análise de formiguinha, um trabalho de formiguinha, começando com infravermelho. A amostra que eu utilizei no infravermelho, a gente aproveitou no raio-x. Aí vocês vão falar assim, como o material que foi utilizado para infravermelho foi aproveitado no raio-x? Então, esse equipamento portátil, nós fazemos análise diretamente no material. Então, não foi preciso preparar pastilha, por exemplo, de KBR ou iodeto de césio. Então, a gente fez diretamente no material, e esse material nós aproveitamos e utilizamos em outra técnica, que foi a difração de raio-x. Para finalizar, tem muitas coisas que eu poderia trazer aqui hoje, quis fazer uma pincelada, um pouquinho de cada coisa. Então, estou disponível para quem quiser conversar depois sobre todas as aplicações de química na área de bens culturais, mas me despeço, né? Vou finalizando a apresentação com a imagem de alguns cursos, né, e momentos que eu tive de forma presencial, dos quais eu sinto muita saudade, de química aplicada à arte. Então, aqui do lado direito, é uma turma que eu tinha em São Paulo todo mês. A gente teve um curso de 10 meses, eu acho. Eu ia todo mês a São Paulo. Eram 2 turmas, essa é uma das turmas. Nenhuma delas é química. Então, meus alunos são museólogos, bibliotecários, conservadores, restauradores, arqueólogos, historiadores. Tem alguns químicos e são todos bem-vindos. Mas só para vocês saberem que é possível, sim, ensinar química para quem não é dessa área. E a gente consegue falar desde conceitos básicos até a análise, né, a parte de arqueometria. Então, nós tivemos uma longa caminhada juntas aqui e foi muito bom ver que as alunas continuaram os estudos em química, fazendo cursos livres, e muitas são minhas alunas até hoje. Então, essa é a Liege, que é professora da Química Arte hoje em dia também, é proprietária do ateliê, e se deu espaço para a gente fazer as práticas. Aqui, como vocês podem ver à direita, é um modelo molecular. Então, eu utilizo o modelo molecular como recurso didático, né? Então, no fim, elas já sabiam montar todas as moléculas orgânicas aos quais eu estava me referindo. E é transformador quando as pessoas veem que conseguem pensar na molécula vendo na sua própria mão. Eu sempre explico que é uma representação, que o átomo não é uma bolinha fixa, assim, redondinha, mas como representação eu acho bastante válida e ajudou bastante nas aulas. Então, elas estão aqui preparando soluções. Aqui são todas soluções à base d'água, por isso ninguém está de máscara. Eu sou meio implicante com solventes orgânicos, então todas as práticas minhas são com materiais à base d'água. Bom, aqui foi uma palestra não, um curso que eu ministrei de 40 horas no Museu dos Capuchinhos, em Caxias do Sul. O Muscap, né, que é um museu, agora é parceiro da Química Arte, cedeu o lugar na época para eu oferecer o curso. Todos os profissionais aqui também não são de química e eu fui muito bem recebida. E como é que você é química e atua nessa área? Além de ter estudado bastante em paralelo em relação ao meu mestrado e doutorado, porque isso não tinha no mestrado e doutorado, eu fiz diversos cursos na área de conservação e restauro, não para me tornar restauradora, não fiz graduação em conservação e restauro, então não me consideraria nunca uma restauradora, mas fiz alguns cursos livres que ajudaram a pensar a química a partir daí. Então, aqui do lado esquerdo, foi um curso de conservação e restauro em metais, que aconteceu na coleção IUNES, em São Paulo, grande coleção particular que existe em São Paulo. Esse é o professor Luiz. Ele ensinou para a gente desde noções básicas, né, de higienização desses metais até a parte de restauro, pelo menos a parte inicial. Então, essa era a minha peça antes e minha peça depois, mas continuo dizendo que eu não sou restauradora. Eu falo isso toda vez antes que alguém venha perguntar mais coisas de restauro. Então, eu entendo conservação e restauro até a página B, até onde me compete na parte de química. Isso aqui foi no Círculo de Estudos Bandeirantes, da PUC do Paraná, que também se deu espaço assim que eu cheguei em Curitiba para ministrar meus cursos, sem nenhum tipo de custo, e fui muito bem recebida. Muitos desses alunos ainda estão comigo e fazem curso comigo até hoje.
Esse curso foi ministrado no Museu Oscar Niemeyer. Esse foi para profissionais da área de conservação e restauro. E foi exatamente na semana que eu me mudei para Curitiba, em 2018. E eu utilizo essa última aqui para finalizar. Tem vários eventos que eu queria, né, compartilhar e agradecer a todos que participaram, mas essa foto é especial porque essa sala de aula é a sala onde eu tinha minhas aulas da pós-graduação em Química da UFRJ. Então, as aulas da pós, principalmente os seminários, e as aulas de Química Inorgânica Avançada, Orgânica Avançada, eram nessa sala, ela é enorme. Acho que tinha, nem sei quantas pessoas cabem nessa sala. E já indo para o final do doutorado, eu tive a ideia de criar a Quimicart de uma forma bem intuitiva ainda. E depois de um tempo, a proporção, né, a empresa se tornou conhecida e eu fui convidada para ministrar um curso na semana acadêmica de Química. Então, tive alunos da graduação, da pós-graduação, e onde meu curso ficou agendado? Na sala da pós, onde eu tinha aula. Então, para mim, isso foi incrível. E aproveito a oportunidade para dizer para vocês que é a primeira vez que eu ministro palestra para pós-graduação. Todas as minhas palestras até hoje foram para graduação. E, inclusive, sou professora de 2 pós-graduações em universidades particulares. Mas, até então, não tinha participado de seminários de pós na pós-graduação. Então, se eu fiquei nervosa, gaguejei em algum momento, é porque foi a primeira vez. Então, agradeço novamente a professora doutora Isabel, o professor doutor Bruno, ao programa de pós-graduação em Química da UFPR, as professoras e alunos da Quimicart e todos os parceiros que possibilitam que esse projeto continue caminhando. É isso. Muito obrigada.